Ora malta, bom dia e sejam bem-vindos a mais um Cromos dos Clássicos. Ora bem, hoje o vídeo começa de maneira diferente, hoje começa aqui só eu sozinho. E isto porque o último vídeo que nós tentamos gravar dos Cromos dos Clássicos, o Zoom estava meio maluco e não me gravou aquilo em condições. Epá, nós temos tão pouco tempo, às vezes, e conseguimos nos reunir tão poucas vezes, que eu fiz um esforço extra aqui na edição e demorei um bocadinho mais de tempo na edição para conseguir recuperar esse vídeo e conseguir recuperar essa nossa conversa. A conversa, como vocês já viram pelo título, é então os carros do povo, não o carro do povo, o Volkswagen Karossa, os vários carros do povo que houve. O vídeo tem algumas falhas, começa com 2 minutitos, a gravação começa com 2 minutitos de atraso. Opá, foi o início e estava o Rui Felício ali a contar as histórias dos minis que teve, portanto, e considerando também o mini, também se aplica como sendo um carro do povo, e isto no sentido em que os carros do povo foram, ou não sendo só o Karossa, os carros do povo foram carros que tiveram muitas vendas, que colocaram muita gente ao volante de um carro, tornando-se então dessa forma os carros do povo. Portanto, hoje tenho aqui um cromo dos clássicos que está um bocadinho coxo, por causa do zoom, é verdade. Faltou-me aqui 2 minutinhos no início do vídeo, que é essa parte que eu estou a tentar compensar agora, e depois a uma dada altura, pá, desaparece a minha câmera, mas pronto, isso não faz mal. De qualquer das maneiras, hoje, então, aqui nos cromos dos clássicos, os carros do povo, e começamos então com o Rui a contar as histórias do seu Mini. Falta ali uns minutitos, é verdade, epá, peço desculpa por essa falha, não sei o que é que se passou com o Zoom neste dia, falhou-me aqui que nem gente grande, mas de qualquer das maneiras, pá, eu fiz o possível para recuperar. Isto tinha atrasos na voz, as vozes não estavam sincronizadas, havia aqui outros problemas. Eu fiz o possível por sincronizar isto e por isto a bater então tudo certinho. Falta 2 minutitos no início do vídeo, mas não vai mal, vamos embora. Arranque então o vídeo e vamos ficar então com mais um Cromos dos Clássicos, os carros do povo. Epá, ainda era vidrinho de correr, o puxador para abrir a porta era um cabozinho lá dentro da porta, portanto ainda era esse, as dobradiças por fora, nas portas e tudo. Pronto, foi o primeiro carro e também chegámos a ir à terra nos Natais e na Páscoa com 2 casais e 3 miúdos lá dentro, a caminho de Leiria, confortavelmente, pelo menos nós que íamos ao colo das mães. Epá, e aquilo parece impossível hoje em dia, olhando para o carro, e como é que ia tanta gente e com bagagens naquela cubículo que aquilo tem atrás, não é? Epá, E aguentava-se muito bem, o carro ia-se bem, várias aventuras que houve com aquele carro, desde o meu pai fazer uma grande parte desta viagem, por exemplo, com um cabozinho a sair por baixo do capô e entrar pelo vidro do acelerador que partiu, e ele veio ali com um cordel a gerir o acelerador. Uma vez a chegar ali a Lisboa, na zona do aeroporto, estava a chover que Deus a dava. Eu e a minha irmã começámos a chapinhar cá embaixo nos tapetes porque as borrachinhas dos ralos não estavam lá e aquilo começou a entrar água por ali, tivemos que ir com os pés em cima dos bancos porque aquilo era só água dentro do carro. Bem, enfim, estas coisas que aconteciam com estas viaturas. Epá, Karossas, eu também passei por alguns, não na família, mas na oficina do meu pai passaram bastantes. O meu pai tinha uma especialização em Volkswagens, porque começou a trabalhar na Guérin, na antiga Guérin, que era concessionária da Volkswagen, nos idos dos anos 60, para aí. E então ele tinha muitos clientes Volkswagen. Eu vi lá muitos Karossas a passar pela oficina e um que esteve lá parado muito tempo, comprado pelo meu pai, que estava destinado a sacar a carroçaria e fazer um buggy. Infelizmente nunca chegou a tanto. Então o que eu fiz foi bastantes quilómetros lá dentro com ele parado, porque quando tinha um bocadinho sem nada para fazer, sentava-me dentro do carro a meter mudanças e imaginar que ia para vários sítios. Fiz muitos quilómetros naquele carro. E simpatizei muito sempre com o Karossa, nunca tive nenhum, é um facto. Mas dentro dos carros, destes carros que nós falamos do povo, depois estive na família Fiat 600, que era um carro simples também, e também se pode considerar se calhar carro do povo, 4Ls, também há algumas pessoas de família com 4Ls, Renault 5 nem por isso, por exemplo,
no 5 não tive ninguém na família. Também podia ser um carro do povo, e era um É um carro, carro de família. era um carro de família, um carro utilitário. Epá, mas pronto, principalmente o Mini, no meu caso, sim, foi aquele primeiro carro, penso que já não existe hoje em dia, foi transformado, depois mais tarde o meu pai vendeu o indivíduo, que alterou aquilo tudo, depois no motor de um Cooper S, alargou a escava, bem, ficou assim uma coisa engraçada até, mas pronto, completamente diferente do que ela era originalmente. Perdi o rumo a esse carro, tenho pena hoje em dia, tenho pena. O carro do meu pai, a matrícula ainda está ativa, mas não quer dizer nada, não é? Porque o carro na altura, ele teve muitos anos parado na garagem do meu pai, acabou por apodrecer as longarinas todas e acabou por seguir viagem, foi vendido, ainda andou aqui na Quinta do Conde, não andava, teve num quintal qualquer aqui na Quinta do Conde e depois também lhe perdeu o rastro, não sei o que é que foi feito dele. Provavelmente já é aí a porta de algum Fiat Uno ou uma coisa assim. Eu nesse aspecto já estão. Somos a falar dos carros do meu pai, já é mais recente, que o primeiro. O meu pai sempre foi motar durante uma boa parte da vida, depois o primeiro carro que teve foi em 91 e já foi um Fiesta, portanto aí carros do povo já são mais modernos, mas ainda cheguei a dar umas valentes voltas, que eu já falei aqui nisso, tanto no Mini como na célebre 4L, que a meter a segunda um gajo ficava com a bengala na mão. Portanto, amigo Hugo, tens o teu microfone desligado, mas quando quiseres tomar o dom da palavra, estás à vontade. Eu tenho aqui uns cãezinhos a fazer muito barulho e assim para não provocar muito ruído enquanto vocês estavam aí a dar as vossas participações, não queria atrapalhar muito. Eu estou-me a lembrar dos carros do povo agora mais recentes, que eu já utilizei alguns, que no futuro serão pré-clássicos, mas nas suas versões de topo. Por exemplo, o AX que eu tive, que foi um carro muito económico e muito prático, surpreendeu-me bastante a mim e à família. Acho que já falei nisso há uns vídeos atrás, que eu e os meus pais íamos para o Alentejo estupidamente, porque era o que havia na altura. Eu tinha um comercial e os meus pais um comercial e nós precisávamos de ir ver a casa de família na zona de Odeceiros, Brejão, e 3 pessoas iam em 2 comerciais. E foi aí que surgiu a oportunidade de comprar um carro por menos de 500 euros, um AX 11 TRE, que dificilmente será um clássico, se for o AX Troféu, o AX BB Cabrio, versão descapotável que já cá falámos, ou se for o AX GT, sim senhor, será já é um pré-clássico automaticamente. Estes mais normais precisam de uma carrada de anos, muitos a serem abatidos, para os que ainda resistirem, estiverem no seu estado quase imaculado e abaixo de 50 mil km, aí sim já são quase identificados. Sim senhor, pronto, leva lá aqui o selozinho para ficar certificado e pronto. Mas ali surpreendeu-me, lá está, é um verdadeiro carro do povo, portanto, económico e eficaz, ou seja, eficaz para ajudar quem realmente necessita, desde os trabalhadores, desde o Zé Maria que faz as obras ao fim de semana, o biscate, além do seu trabalho de segunda a sexta, ao sábado ou domingo vai fazer outro trabalho qualquer, e o carro também serve para ir buscar material a essas lojas de bricolagem, seja o que for. Acaba por ser um carro muito versátil que a gente vê aí, ainda hoje ainda a ser usado. Quem diz o AX diz o Corsa, que ainda há 2 dias estava a ver aí uma notícia dos carros que eram mais abatidos em Portugal e na Europa. Sobretudo Portugal tem um mercado mais antigo que o europeu, onde apareceu os Fiat Punto, mas sobretudo os Opel Corsa. Também é outro carro. Ok, vocês estão a falar de uma geração mais antiga, anos 60, 70, que vocês estão aqui a falar mais. Eu já estou a arriscar um bocadinho a ir para futuros pré-clássicos. Os carros do povo já da geração que agora tem para aí, se calhar, mais novos que nós, 10 anos, para aí, entre os 27 e os 35. Pá. Pronto. E o Opel Corsa, por exemplo, era um dos carros que eu vejo. Não era à toa. Eu, por exemplo, tirei a carta num Opel Corsa, as versões a diesel. Portanto, eu também, no Corsa A 1500D. Portanto, como se vê, era um carro resistente. Era um carro resistente. Era assistir se tivesse comido um bife. Exatamente. Portanto, ou seja, cada geração vai tendo as suas versões de carro do povo, não é? Mais acessíveis, mas bem estudadas pelos fabricantes. Esses quase não precisam. Desculpa lá, só uma curiosidade. Tirámos todos a carta no Corsa A, já agora? Eu tirei, sim. Parece que sim.
Então parece que sim. Olha que geração engraçada, pois. Então, Ricardo, também tiraste no, foi só no por Corsa? mudar. Sim. Corsa A, 1500 turbodiesel, sim, 1500 turbodiesel, sem direção assistida. Tinha 2 volantes ou não? O vosso já não tinha 2 volantes, só Não, tinha O meu um. já não tinha 2 volantes, mas tinha Só um. os pedais, dois sim. Eu comecei, eu comecei a tirar a carta num Corsa A, no 1500 diesel, que a meio das aulas de condução foi trocado por um 1500 diesel, mas o P já. Foi mesmo, eu peguei naquele Corsa que já estava mesmo a falecer. Pessoas Pois, ricas, exato. pronto, pessoas ricas. Na tua geração faz mais sentido, exatamente, está bem. Porque há aqui alguma diferença, parecendo que não, há alguma diferença. Não parece. Mas Eu tirei a carta no ano 2000. E o primeiro carro que tive, curiosamente, também já o disse aqui, foi também um Opel Corsa A, comercial, 1500 diesel, também sem direção assistida, também com aquela travagem de trampa, e durou-me 7 dias até eu me ter despistado com eles para tirar o carro todo. Pronto. Acontece. Acontece, mas estás cá. 7 dias. Pronto, 7 dias não é mau. O meu instrutor de condução sempre disse que a gente só sabe conduzir verdadeiramente depois do primeiro acidente. Pronto, a partir daí fiquei a saber conduzir, nunca mais tive acidentes. Já lá vão correr. Ora bem. A precaução já era outra, se calhar já medias mais aquela curva. Depois sabes que isto, depois de teres o primeiro acidente com piso molhado e à chuva, tu depois já começas a pensar, se calhar isto escorrega. E ainda para mais, se for com um Opel Corsa, quem não sabe, mas vocês devem saber, os Corsas têm um pequenito problema quando a gente vira, eles às vezes não gostam de fazer as curvas e vão em frente. Pronto. Foi o que me aconteceu. Mas ajuda, pneus, chuva, se o tempo também ajuda ou não. Tudo. Foi ali uma combinação maravilhosa, mas também não Foi foi. a estrada, a culpa era da estrada, havia lá um líquido qualquer estranho também, vamos pensar assim, pronto. Opa, olha, bêbado não estava porque eram 7 da manhã. Mas pronto. Sim, não, pode ser aquela geada, pode ser a geada. Parece que não, Não, vou dizer essa hora. Epá, tá bem, mas não, a essa hora ainda não, eu pelo menos ainda não estava bêbado. Então se for assim onde de manhã, há poucos há. Deve, poucos deve. Não, bom, Mas pronto. voltando então que já nos perdemos, estava aqui o Hugo a falar dos carros do povo modernos. Sim. E não te esqueças de uma coisa que é assim, isso é daquelas coisas que vão começando a acabar até certo ponto, porque a oferta de carros neste momento vai sendo cada vez mais, não é? Vais tendo cada vez mais marcas. E eu digo-te assim, por exemplo, tu antigamente tinhas o carro da família, uma família de classe média, ou tinha um Toyota Corolla, ou um Nissan, ou um carrito assim desse estilo. Quem estava a começar, normalmente era sempre um Corsa, um AX, um Fiesta, pá, ou seja, havia menos marcas e havia menos escolha e os carros acabavam por se tornar mais, percebes? A nível de vendas tinhas sempre um modelo que vendia mais. Eu acho que a gente aqui por uns tempos não vamos ter essa definição e basta ver se eu a esta altura te perguntar hoje em dia qual é para ti o carro do povo, um modelo que seja para ti o carro do povo, tu se calhar não me consegues dizer, porque não tens um citadino que seja rei das vendas, como era, por exemplo, o AX, ou o Fiat Uno, ou mesmo o Fiat Punto, por exemplo, da primeira geração. Pronto, podes ter um rei das vendas, se calhar é o Renault Clio, não é um preço tão do povo, porque um Renault Clio hoje em dia não é barato, não é? Hoje em dia as coisas estão mais complicadas. Não é? Portanto, as pessoas vão sempre buscar carros mais antigos. Sim. O Clio acaba por ser, se calhar, aquele modelo que leva mais a pensar que seja o carro mais básico da família, ou o carro mais de família, mas mesmo assim é difícil, é como o Ricardo estava a dizer, é difícil hoje em dia. Pegar no modelo, identificar que seja assim um carro, mais democrático. Há muitos. Até porque dentro dos para além, mesmo para além das próprias marcas, dentro da própria marca, há muitos modelos também que tornam ainda mais difícil esse tipo de coisa. Eu puxei aqui uma notícia, isto é de quando? É deste ano? É 6 de setembro de 2020. As marcas que mais carros venderam em Portugal em agosto. E, portanto, temos então a Renault, mas aqui não me disse os modelos.
Olha, por acaso, eu estava aqui agora lembrando de um, a gente falamos de Fords, de Corsas, ninguém falou ainda no Peugeot 205. Não. E também merece o lugar como carro do povo. Isto só me dá as marcas, não me dá os modelos. Tinha uns amigos que Mas tinham um 205 Júnior. Tu já não vês? O 205 Júnior ou o 104. O 205 cada vez é mais difícil de ver. Por acaso tenho um cliente que tem um 205 Júnior e todo pimpãozinho. Por acaso é o único que conheço aqui na zona. Não havia um 205 que tinha os bancos a fingir que era ganga? Não. Era o NRJ, acho eu, não. Não, havia um 106. Era Clio. NRJ era Renault 5, Super Olha, 5. Havia um 106 jeans. Não, e tiveste o 205 também. Não, o 205 também havia um. Então, olha aqui, eu estou a puxar os anúncios. Está. Eu estava a ver o que é que estava. Olha, também estou a ver aqui umas calças de ganga, mas também deixei que te diga, coitada da miúda. Se é que isto é uma miúda. Pois, cuidado. Pronto, isto nem dá para ver o recheio. Pronto, mas isto não é um Peugeot. Vais por aí, olha as represálias depois, Isto hoje, enfim. Ora, mas havia um 205... Era Júnior. Podes começar por Júnior, depois há de aparecer as outras versões, se calhar. Havia o Colors, havia o Roland Garros, havia uma data de versões. O Roland Garros era no 206 Cabrio. 206 Cabrio, também teve o 106 e, se não me engano, o 205. Houve nos vários modelos, sim. Eram todos verdes, com pele branca, se não me engano. Não, e o encosto de cabeça parecia tipo uma bola específica. 205 Júnior. Não, isso era no 306. Se calhar, sim. Malta, aliás, já estamos com meia hora de reunião. Provavelmente. Ele está-me a dar o... Se isto for abaixo, liguem-se outra vez. Temos de ter atenção às horas por causa do... Peugeot 205 Júnior. É o primeiro carro para o piloto jovem. O apelo para uma clientela mais jovem, especialmente com os seus bancos de denim. E aqui vê-se uma ponta. É isso, denim. Vê-se uma pontinha dos bancos de denim. Eu lembro-me... Era o Júnior, ok. Eu lembro-me que havia o Peugeot 205 com os bancos em ganga. E aqui não... Eu queria ver se via uma foto mesmo com os bancos. Mas sou sincero, não consigo... Estamos a esquecer também, estamos a esquecer de outros carros que não eram pequenos, mas que também eram carros do povo na altura, tipo, vou voltar aos anos 80 e 90, que eram os Renault 9 e Renault 11. Os simples, a versão 1.1. Também se via carreras de carros na estrada. Sim. Ou os Ford Orion, que gastavam um bocado, mas os Ford Orion hoje vocês quase nem veem. Eu acho que é uma liga acima. Mas não vês? Era mais o Escort, não era carro do povo, mas vai da linha de carros que eram do povo, que eram muito utilizados e foram abatidos, foram começando a ser abatidos cada vez mais. Mas sim, pronto, porque na altura eram carros, grande parte desses carros eram carros velhos e que não interessavam nada. O 9 e 11, exatamente, sim. O 9 e o 11, sim. E havia, normalmente esses carros, na altura esses carros eram muito utilizados e quando foram substituídos já tinham... muitos quilómetros, já Sérgio, tinham... que és um especialista em Renault, desculpa lá para te ouvir e para te consultar. Tu que és especialista em Renault, na altura do Renault 9 e 11 já havia também o primeiro Clio, salvo erro, ou ainda estávamos na fase do final do Super 5 a passar para o Clio? Havia o Super 5 e estávamos a terminar o Super 5 e a começar o Clio, quase certeza. Eu acho que no 9, eu não tenho a certeza, mas eu acho que no 9 e no 11 não chegou a aparecer com o Clio, ou se apareceu com o Clio, era com o chamado, com o Renault 19. O Renault 19, foi na altura do Renault 19, foi anos 90, começou nos anos 90, foi dos primeiros. O 11 e o 9 foi na altura do Super 5. Foi na altura do Super 5, foi para aí até 89, 90. Não tenho a certeza se ainda coexistiram, mas...
Portanto, o Super 5 seria sempre mais o carro do povo, dentro do tema que estamos a falar hoje, do que os outros. Os outros seriam a liga acima, mas que passados uns anos já eram chamados carros velhos, como vocês estavam a dizer, e acabava por ser também um carro muito utilizado, porque o carro do povo é, no fundo, muita gente que não tem uma grande capacidade financeira para ter um carro melhor e vai utilizando qualquer um que mas se formos a ver esses carros viável a sua manutenção. Desde o Renault 5, desde o Super 5, o 9, o 11, o Clio, o Renault 19, todos tiveram um motor 1100 que era praticamente o mesmo, que era tudo praticamente igual, que era aquele energia, ou que era aquele... Energia. Mas olha que eu tive um Renault 19 com o 1400, era o Renault 19 Europa, a série especial Europa, quando se começou a falar na criação da União Europeia. Tinha o 1400 Energy e posso dizer que eu comprei aquele carro com 250 mil quilómetros, mais coisa, menos coisa. Vendi-o com 400 mil e foi bem carregado, bem abusado. E depois quem andou com ele ainda lhe deu assim um restaurezito onde era preciso e acho que ainda chegou a fazer quase meio milhão de quilómetros com ele. E problemas... Aqueles motores eram motores de guerra, também eram motores muito bons. Aquilo era bêbado que nem um cão, mas era rijo. Era rijo. Sim, mas também já viste o 19 com motor 1400, via bastante também, via bem, sim. Mas também era um carro grande e pesado, não é? Era também do meio grande, mas sim, era pesadão. Mas era extremamente confortável. Aquele carro eu cheguei a levá-lo... Diz, Sérgio. A minha irmã chegou a ter um mais recente, de 94, só que era o 1900 TD, e o carro era espetacular. Eu gostei muito do carro porque ele era super confortável, aquele carro era super confortável. Vocês podem ir falando, eu estou aqui a mostrar, quero ver se consigo mostrar aqui o célebre Renault 19 Europa. Aqui está-me a dar 1600, mas a gente vai mexer por assim. E era então algo semelhante a... Era aquele com os faróis mais quadrados, não é? Aqueles retangulares, os mais quadrados. Era, mas o Europa, eu estava aqui, ele está-me aqui a mostrar o 16, que eu estou a mostrar aqui nesta imagem, que está maior. Mas o Europa também já vinha com uns kits no para-choques frontal, as laterais e um alerão atrás, fazia parte daquela série especial do 19 Europa. Pronto, o alerão era o mesmo do 16 válvulas e tudo, mas era de 4 portas. Este carro era espetacular. Gostei bastante do tempo que eu tive. O Renault 19 gostava de ter era o descapotável, que já apareceram em umas fotos, é muito giro. As suas linhas. Era esta versão, este que está aqui na imagem, daquele quadradão. Este quadradão, mas depois era todo branco e depois tinha então os apliques, aqui o aileron, tinha as cheias laterais e não sei o quê, portanto fazia parte da tal série especial Europa que eu não consigo. E era de que ano, lembras-te? De 91. 91. Ainda há poucos dias falámos também de outro carro, que também pertence ao carro do povo, que foi o primeiro carro de muita gente, Fiat Uno. O Fiat Uno. E aliás, pela lógica que tu estavas a contar... Voltamos atrás, ou seja, são sempre as mesmas marcas que pensam nessa população e em números de vendas. A Fiat tinha a Fiat 600. A Renault também tinha modelos para isso. Pela lógica que tu estavas a falar há bocado dos carros que serem vendidos em segunda mão e em terceira e afins, aí então eu acho que não há maior rei provavelmente que o Fiat Uno, porque o Fiat Uno foi carro que passou de mãos e era comprado barato. Eu posso dizer, por exemplo, eu tive alguns 5 ou 6 Fiat Unos. Eu tive foi o meu primeiro carro e chegou na altura. Era um carro por ser Fiat, tinha uma má fama por ser Fiat e tal, mas era dos carros mais fiáveis que andavam aí nessa altura. Aquele motor Fire, aquilo era uma maravilha, aquilo era de guerra.
Mas o meu era antes desse, o meu não era o Fire, o meu era o modelo antes. O meu pai depois do Mini só teve um Fiat Uno 45S, já o Fire. mais Fire, recente, caixa de 5. o Fire, caixa de 5, epá, e aquilo, para além de só ter 45 cavalos, aquilo parecia que tinha 120, sei lá, aquilo andava que se desenhava, aquilo era uma coisa... Sim, sim. Bora bem! Sim. Entretanto, eu fiquei aqui sem câmara, portanto vocês não têm que ver aqui a minha tromba feia, mas de qualquer das maneiras temos aqui estes três cromos, estes 3 excelentes exemplares de fanáticos dos carros, e a reunião já se vai alongando e podíamos ir continuando aqui a falar de carros clássicos a torto e a direito e de carros do povo, que havia muita coisa para falar. Vamos lá saber, cada um de vocês escolha o vosso carro de eleição. Qual é que foi o carro do povo, e isto falando em carro do povo, um carro mais acessível a toda a gente, não vamos focar só no Carocha. Qual é que foi o carro do povo que vocês mais gostaram e porquê? E se já tiveram oportunidade de conduzir algum? Hugo, Bem, para mim... Sérgio, arranca tu. Para mim é o Mini, para mim é o Mini, até porque tenho grandes memórias de criança, porque o meu pai teve um, e para mim é esse carro. Se já tive a oportunidade de conduzir, já foi nele que aprendi a conduzir, portanto, com um volante gigante e com uma almofada debaixo do rabo, porque eu ainda era muito pequenino, mas foi nele que aprendi a conduzir. Sim, senhor. Amigo Hugo. Eu vou, perante o que nós até hoje confirmámos aqui entre todos, eu acho que vou para um carro do povo já mais recente um bocadinho, que na sua versão GT já é um pré-clássico e que os levam daqui para a Inglaterra, que é o Corsa GT, o Opel Corsa pelo menos. Acho que é um dos carros do povo dos anos 90, porque é assim, os clássicos, nós obviamente todos sonhamos com os mais difíceis dos anos 30, 40 ou 60 que têm preços astronómicos, mas daqui a uns anos, os mais jovens que podem um dia ver estes vídeos, já nós seremos mais velhotes ainda, portanto, daqui a uns anos estes carros dos anos 90 serão já clássicos por direito, não é? Quando chegarmos a essa altura já andei tudo de Teslas e de trotinetes, já ninguém também, mas vocês já repararam que deve ter havido aí uma promoção de Teslas, porque só se vê Teslas na rua. Sim. Não sei se já repararam nisso. Pronto, mas deve isto, haver aí uma campanha boa. Agora, e tu repara uma coisa, e cada vez mais o caminho vai sendo para que esta malta nova não saiba conduzir, porque os carros autónomos e a coisa vai começando a avançar, portanto, pronto. Exatamente. Tanto que eu posso dizer que se tu vires, a uma dada altura tu tinhas as corridas na vasta gama, nós, ou pelo menos eu ainda cheguei para as corridas aí na margem sul, na Via Rápida da Costa, muitos anos idos atrás, e portanto hoje em dia a malta faz corridas de trotinete na Avenida da Liberdade e a descerem ali ao pé em Belém, ali a subir e a descer aquela avenida que vai dar ao estádio do Belenenses. Do Belenenses, sim. Portanto, é a maior emoção que eles têm é subir e descer essa treta de trotinete. Não perguntes qual é a piada daquilo, aquilo não deve dar para aí mais de 10 à hora, mas pronto, pelo menos deve ser ecológico. Amigo Rui, o amigo Rui está ali com uma valente dose de comprimidos, ainda não é o Covid que o atacou, mas está assim um bocado combalido hoje. Conta lá, amigo, ainda te lembras do que é um automóvel? Pronto, já agora só se esclarecer que os comprimidos são antihistamínicos, não é cá mais nada. Mas eu também disse logo que não era o Covid, mas disse que estavas um bocadinho combalido. E até podia ser, vamos lá calhar todos se calhar, mas pronto, enfim, venha tarde. Mas pronto, eu a minha escolha primeira ia um bocado no sentido da escolha do Sérgio, no entanto, para variar, vou optar então por outros que para mim têm segundo lugar, vais para a Carocha. Que é o verdadeiro carro do povo, pronto. Eu vi logo, bom, se a gente tem que querer ser do contra, pá, a gente tem que querer ser do contra. Sim. Não, mas o Carocha realmente, pela sua simplicidade, pela sua fiabilidade, ainda hoje se vê carradas de carochas aí a circular. Legião de fãs, sim. Portanto, realmente é uma máquina que foi feita para o povo e para durar e para ser simples de manter e pá, nesse sentido, pronto,
No entanto, a minha escolha primeira é como eu digo, vou para o Carocha porque só para diferir um bocadinho. Mas Sim, não há dúvida e é óbvio também, sim. não há dúvida que o Carocha, sim, é uma segunda escolha, ou a primeira, está a par com o Mini para mim, nesse sentido. São carros simples, fáceis, mais o Carocha, fácil de manter e com fiabilidade. Mas E eu pronto, então será por vou aí. para um carro que era mais do povo ainda, se calhar, com o Carocha, que era o Fiat Uno. E porquê é que o Fiat Uno era ainda mais do povo que o Carocha? Porque qualquer palhaço chegava ao Fiat Uno e o conseguia abrir. Foi o primeiro Pois, carro onde muitos também, começaram a aprender a roubar, a também. arrombar portas, a arrombar fechaduras. E foi o primeiro carro também onde muita gente aprendeu a conduzir. Esse não era tanto o carro do povo, era o carro do people. Mas pronto, mas o Fiat Uno, epá, eu tive uns quantos, o 45, se nós já aqui falamos, eu cheguei a ter o 45 com caixa de 4, o 45S com caixa de 5, o 60, o 45S tive 2, 3, salvo erro, já não me lembro, e depois tive um 60SX, que já era assim uma coisa extremamente luxuosa, comparado com os Fiat Unos, banquinhos em veludo, teto de abrir e paneco, portanto já havia algumas versões muito equipadas e muito, muito porreiras, mas foi o carro, olha, posso dizer que foi o carro em que a minha mulher, por exemplo, aprendeu a conduzir e muita gente aprendeu a conduzir. Tinha esse inconveniente, é que o gajo chegava lá ao pé da porta, pegava-lhe um susto e o Fiat Uno destrancava-se sozinho. Mas era um ótimo carro e foi de facto um carro do povo mais recente, não é? Mas de facto Sim, o Carocha, outra geração. o Carocha também foi na sua altura, e atenção que o Carocha foi até há relativamente pouco tempo, porque ainda era fabricado nos mercados, chamados mercados emergentes. A fábrica, acho que era da Argentina, até há muito pouco tempo ainda fabricou o Carocha. Sim. Portanto, Até as Ponte de Forma também. Ponte de Forma também deixou de ser fabricada, a última versão no Brasil, também agora há relativamente pouco tempo. E quando eu digo relativamente pouco tempo, estou a falar para aí há 5 anos, se tanto. Se calhar nem tanto. Nem tanto, pronto, sim. Mas a Ponte de Forma já tinha perdido, esta última versão já tinha perdido a essência. Já não era... Já não era já não era refrigerada a ar, já tinha perdido um bocado a essência. Sim. Mas pronto, mas continuava a ser o espírito da Ponte de Forma. Bom, portanto, temos então o Carocha, o Corsa, no meu caso o Fiat Uno, e o Sérgio foi para o Mini, não foi? Mini, sim. Mini. Portanto, epá, está aqui... O empate anos 60 com anos 90. Não, está aqui um bocado disparo, mas ficamos, mas pronto. Sim, mas tens 2 modelos anos 60 e 2 modelos anos 90, portanto no fundo está equilibrado estas duas gerações. Uma coisa, cada um vai vendo, é que é a tal história. Quando eu tirei a carta e quando eu comecei a perceber de carros, por exemplo, já o Carocha era um clássico e já o Carocha era objeto de muitos mimos. Não é? Aquilo que quem o tinha estimava, ou então transformava, ou fazia descapotável. Tivemos as preparações do F. Pardal, que fez uns carochas assim muito, muito loucos, com uns ares de Porsches, que eram umas obras de arte. Portanto, já, na altura já o carocha era algo muito, muito estimado, não é? E já com uma legião enorme de fãs. Portanto, já não deu para apanhar como carro velho ou como carro do povo. E muitos a circular sem a carroceria deles, mas com o chassi, os tais buggies, que até determinada altura era possível fazer. E não só os buggies, há aí montes de réplicas que são feitas com base do Carocha. Sim. Muitos kits de réplica, exatamente. Tu, a uma dada altura, tinhas uma verdadeira indústria a fazer preparações disso. Eu lembro-me disso. Tinhas as réplicas dos Porsches, tinhas os buggies, tinhas N réplicas. Ainda há pouco tempo, no encontro que houve ali no Cristo Rei, vi uma réplica do Cobra e até perceber que o barulho do motor era atrás demorou um bocadinho, porque realmente aquilo estava a ser estranho, mas pronto, o que estava lá por baixo era um Carocha, por exemplo.
Não, tu tinhas muita réplica mesmo feita com base no carocha. Tinhas muita réplica, precisamente também por causa daquilo que tu disseste, a simplicidade que estava no chassi, em montar, em desmontar, portanto, dava bem para fazer isso tudo. Mas pronto. Então, se tivéssemos que eleger um que seja como entre todos, vamos lá. Carro do povo, carocha ou Mini? Então Mini, por mim. Mini. O Sérgio vai para o Mini. Opa, isto fica empatado outra vez. Bom. Olha, então vamos acabar por dizer que carros do povo há muitos. E como os chapéus. Chapéus há muitos. Não vou chamar para ler mais ninguém. Mas vamos então pôr o carro do povo. Pronto, isto há muitos carros do povo. E voltamos a uma temática, curiosamente, à temática que eu tinha sugerido ao Sérgio, que era o carocha versus Mini. E vês que acabamos precisamente assim. 2 a torcer pelo carocha, 2 a torcer pelo Mini. Lá está. Bate Não certo. fugiu muito. Acaba por bater certo. Tanto um dia destes temos que fazer aqui um versus entre o carocha e o Mini. Pontos fortes e pontos fracos. Malta, por hoje então está tudo dos cromos dos clássicos. Uma edição assim um bocadito coxa e um bocadito atribulada aqui com os males técnicos, mas nada que não se resolva. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço. Até à próxima. Divirtam-se. Fiquem bem. Até à próxima. Tenham cuidado. Até à próxima.